A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e vamos continuar lendo o livro do profeta Zacarias. Mas, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, inscreva-se. Me ajude a crescer aqui na plataforma do YouTube e assim a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Me ajuda muito também se você compartilhar este vídeo e já curti-lo também. Isso dará mais engajamento para o vídeo e assim o próprio YouTube poderá também indicar este vídeo para outras pessoas. Você, inclusive, que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você assista desde o vídeo 1. Esse é um plano anual de leitura da Bíblia. E assistindo um vídeo por dia conosco em um ano, você vai ler toda a Bíblia, toda a palavra de Deus conosco e ainda aprender outras coisas, porque sempre nos vídeos eu faço aqui alguns comentários, amém? Para que você tenha acesso à playlist, é só ir na descrição deste vídeo, tem o link. E aqui nos cards também eu vou pôr o link da playlist completa, amém? Então vamos agora orar para que possamos fazer a nossa leitura de hoje a partir de Zacarias capítulo 5. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos aqui mais um dia para ler a Tua palavra, para aprender mais de Ti, para aprender mais da história do Teu povo, pois em Cristo nós fazemos parte deste povo e estamos debaixo da herança. Por isso, Deus bendito, no nome de Jesus, que possamos assimilar tudo aquilo que iremos aprender nesse dia de hoje, que possamos praticar a tua palavra diariamente, nos mover, nos conduzir com prudência e fazer assim prosperar o nosso caminho. Abençoe e te peço a vida de todos que estão fazendo esse plano de leitura, abençoe a casa, o lar, toda a família, Senhor, desses que estão a cada dia querendo aprender mais de ti. Em nome de Jesus eu oro e desde já eu declaro que assim seja feito. Amém. Amém, amados? Vamos então para a leitura, Zacarias. Nós vamos ler aí a partir do capítulo 5. Vá comigo. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Eu a farei sair, disse o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Ou seja, aqueles dentre o povo que roubavam, né, que acabavam aí muitas vezes jurando falsamente no nome do Senhor, e aí por diante, teriam dentro dos seus lares maldição. É como no livro dos Provérbios fala que a maldição sem causa, ela não virá. Mas se existe uma causa, a maldição então ali estará. E nós bem sabemos que aquele que furta, aquele que rouba, aquele que engana, que mente, que jura falsamente, acaba atraindo para si a maldição, acaba atraindo para si dores, problemas e sofrimentos. Até porque, através das suas atitudes, está prejudicando outras pessoas. E é a lei da semeadura. Está semeando o mal, colherá também o mal. Continue. E saiu o anjo que falava comigo e disse-me: levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse: que é isto? E ele disse: isto é um efa que sai. Disse ainda: este é o aspecto deles em toda a terra. Eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava assentada no meio do efa. E ele disse: esta é a
impiedade, e a lançou dentro do efa, e lançou sobre a boca deste o peso de chumbo. E levantei os meus olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres, e traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantavam o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: Para onde levam elas o efa? E ele me disse: Para ali edificarem uma casa na terra de Sinar, e estando ela acabada, ele será posto ali, na sua base. E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram montes de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos malhados. Todos eram fortes. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: Que é isso, Senhor meu? E o anjo respondeu, dizendo-me: Esses são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para percorrerem a terra. E ele disse: Ide, percorrei a terra. E percorreram a terra. E chamou-me e falou-me, dizendo: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Toma dos que foram levados cativos, a saber, a Eldai, de Tobias e de Jedaías, os quais vieram de Babilônia. E vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Toma, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Lembrando que esse Josué, Josua, né, não vou ficar repetindo como eu fiquei no último vídeo, vou apenas ler Josué. Mas continue. E fala-lhe dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono. E conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. E estas coroas serão para Elém, e para Tobias, e para Jedaías, e para En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. Isso sucederá assim, se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Veja que Deus vai trazer algumas visões ali para Zacarias, mostrando justamente questões que iriam acontecer, né? Falando do mal que viria sobre alguns ali por causa do roubo, do furto, falando também daqueles que seriam levantados como cabeça, daqueles que construiriam o templo e todas essas coisas que aconteceriam ali naquele período diante de Jerusalém, ali do povo e do templo. Continue. Aconteceu no 4º ano do rei Dario que a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu, quando o povo enviou Sarezer e Regem-Meleque e os seus homens à casa de Deus para suplicarem o favor do Senhor e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas dizendo: Chorarei eu no 5º mês, fazendo abstinência, como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes dizendo: Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês,
durante estes 70 anos, porventura, foi mesmo para mim que jejuastes? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Não foram estas as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitadas? Leia depois Isaías 58, que ali Deus fala justamente sobre o jejum verdadeiro, né? Não adianta a pessoa simplesmente se abster de comida se ela está fazendo aquilo para ela mesma e, ao mesmo tempo, está pecando em outras coisas. O jejum verdadeiro não é apenas a abstinência de comida, mas sim o praticar a justiça, o fazer a vontade de Deus. E aí por diante, leia Isaías 58, inclusive no vídeo que nós fizemos a leitura, eu falo um pouco sobre isso. Mas continue. E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um para com o seu irmão. Justamente o que eu falei está em total consonância com Isaías. Por isso que Deus diz: não foi isso que eu falei sobre através dos profetas? Eu não falei já quando havia paz, quando ele jejuava, eu não falei sobre o jejum e sobre essas coisas? Deus apenas está aqui trazendo de novo a mesma palavra. Afinal de contas, até eram outra geração, né? Aquele povo ali era antes do cativeiro, período de Isaías, e aqui nós estamos falando depois do cativeiro. Nós temos aí cerca de 100 anos praticamente de diferença entre uma palavra e a outra palavra, tá? Continue. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus está falando daquele tempo ainda, que Deus falou, explicou o que era o jejum, o que agradava a ele, e que eles simplesmente se fizeram rebeldes, não quiseram dar ouvido ao Espírito Santo. Amém? E por causa disso veio a ira de Deus e todas as consequências, entre elas o cativeiro da Babilônia. Continue. E aconteceu que assim como ele clamou e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Assim os espalhei com um turbilhão por entre todas as nações, que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação. Ou seja, assim como os que eram oprimidos clamavam e as pessoas não davam ouvidos, continuavam oprimindo, assim também quando o povo clamou, Deus também não lhes deu ouvido, trouxe o seu juízo e fez justiça, fazendo com que eles pagassem pelo seu pecado, pelo mal que praticaram. Continue. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e a habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu cajado, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas brincando nas suas ruas. Ou seja, dias de paz, de tranquilidade, de fartura, dias abençoados viriam para Jerusalém. Continue. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias,
será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as vossas mãos, ó vós que nestes dias ouvistes essas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias não tem havido salário para os homens, nem lhes davam ganhos os animais, nem havia paz para que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá semente de prosperidade. A vide dará o seu fruto, e a terra dará sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo isto. E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que, assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim tornei a pensar nesses dias fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais. Ou seja, assim como quando eu pensei fazer o mal, eu não me arrependi, eu fiz o mal, agora eu estou pensando fazer o bem. Então não tema, porque eu vou fazer o bem. É isso que Deus está querendo dizer aqui. Continue. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ameis o juramento falso, porque todas estas coisas que eu odeio, diz o Senhor. Veja, eles estão perguntando se eles deveriam continuar jejuando no quinto e no sétimo mês. E Deus está dizendo aqui o quê? Resumindo, que nada adianta jejuar se for para falar a mentira, se for para jurar falsamente, para oprimir, para fazer o que é errado. Deus diz: façam isso que eu estou falando, falem a verdade, não oprimam, não deem aí falso juramento ou juramento falso, não pensem mal contra o vosso próximo. Para Deus é muito mais importante uma vida de santidade do que de vez em quando você jejuar. Ou seja, a pessoa passa, vamos lá, um mês jejuando, um mês em santidade, mas passa o resto do ano em pecado. Então, é muito melhor que você até nem jejue, se for o caso, mas passe o ano inteiro buscando a santificação, fazer aquilo que agrada a Deus. Amém? Não que Deus seja contra o jejum, mas o jejum tem que estar associado à obra boa, porque o Senhor nos chamou para boas obras. Então, o jejum tem que estar associado à obediência, ao temor do Senhor. Amém? Se eu jejuo, mas continuo na prática do erro, eu estarei apenas passando fome e não fazendo um jejum para Deus. Continue a leitura. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do quarto, e o jejum do quinto, e o jejum do sétimo, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Veja, se o povo estava perguntando se deveriam continuar a jejuar, é porque para eles estava sendo uma obrigação jejuar. E fazer as coisas para Deus por obrigação, Deus vai dizer então: pratiquem a justiça, amem o próximo, façam a minha vontade.
e o jejum vai passar a ser para vocês momento de gozo e de alegria, né? Se eles estivessem jejuando com alegria, eles talvez não estivessem nem fazendo essa pergunta, se era para continuar jejuando ou não. A verdade é que eles queriam parar de jejuar, já não aguentavam mais ter que jejuar. Você está entendendo? Tudo que é feito para Deus de coração é feito com alegria, com amor, não com tristeza ou por necessidade. Continue. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Ainda hoje isso acontece. Ainda hoje pessoas de todas as nações do mundo vão a Jerusalém diante do Muro das Lamentações para orar, para clamar, para buscar a Deus. Continue. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. O peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque e Damasco, o seu repouso, porque o olhar do Senhor e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. Veja, voltando aqui ao último versículo, né, do capítulo 8, Deus diz então que homens de várias nações, ele bota 10 como totalidade, se pegarão a barra do vestido, da roupa do judeu, e vai dizer: eu vou contigo. Por quê? Porque Deus está contigo. O que era que se dizia antes ali do povo? Que Deus os havia abandonado. Mas que a partir de agora, as pessoas, as nações veriam que Deus era com aquele povo. Cá para nós, até nos dias de hoje. Estou falando aqui em maio de 2021, diante de todo o conflito que está existindo em Israel e diante de tudo que Israel já passou, Israel ser uma nação e ser a nação que é, mesmo sendo uma nação tão pequena, só verdadeiramente porque Deus é com eles. Amém? Continue a leitura. E também Ramate, que confina com ela, e Tiro e Sidom, ainda que sejam mais sábias. E Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro fino como lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Ascalon o verá e temerá. Também Gaza e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será confundida, e o rei de Gaza perecerá, e Ascalon não será habitada. E um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. E da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. E ele também ficará como um remanescente para o nosso Deus, e será como governador em Judá, e Ecrom como um jebuseu. E acampar-me-ei ao redor da minha casa, contra o exército, para que ninguém passe nem volte, para que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Olha só que lindo, né? Aqui até o versículo 8, Deus fala justamente de juízo que fará ali sobre algumas nações que estão à volta e que Jerusalém não precisava temer, porque ele estaria ali tomando conta e que qualquer nação que viesse contra passaria por cima, mas não atingiria ali Jerusalém. E aqui no versículo 9 vem essa profecia linda que fala do Messias, aquele que viria ali assentado sobre um jumentinho. Assim Jesus entrou ali em Jerusalém na sua entrada triunfante, onde foi
ali declarado Hosana, Hosana nas alturas, Hosana que é salva-nos, Senhor, né? Ali clamando pela salvação que vinha de Deus, e Jesus é a salvação que vem de Deus. Continue. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até a extremidade da terra. O reinado de quem? Daquele que vem ali assentado sobre um jumentinho. O reinado de Jesus vai ser assim, sobre toda a terra. 1000 anos reinará sobre toda a terra no seu governo, e depois teremos aí toda a eternidade pela frente. Continue. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro, porque curvei Judá para mim e enchi Efraim o arco. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei, ó Sião, como a espada de um poderoso. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Deus soará a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os amparará, eles devorarão, depois que o tiverem rejeitado, as pedras da funda. Também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho, e encher-se-ão com bacias de sacrifício, como os cantos do altar. E o Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque, como pedras de uma coroa, eles resplandecerão na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o mosto as virgens. Amém, amados? Mais aí uma palavra de promessa maravilhosa para Jerusalém. Aqui tudo ainda falando da restauração ali de Jerusalém, do templo e todas essas coisas. Amanhã nós leremos o restante aí do livro do profeta Zacarias. São aí vários capítulos, né? Lemos capítulos 5, 6, 7, 8 e 9. Porém, os capítulos são pequenos, tem poucos versículos. Amanhã leremos o capítulo 10, 11, 12, 13 e 14. Encerraremos mais este livro e daremos continuidade aí na história da restauração do templo e de Jerusalém, através da leitura aqui de outros livros e de outros profetas. Então, o vídeo de hoje encerra por aqui. Não esqueça que você tem a oportunidade aí de mandar o seu pedido de oração, tá? E também de fazer aí a sua oferta para nos ajudar. Então, amanhã voltamos para mais um dia de leitura. Não esqueça também de compartilhar e curtir esse vídeo. Forte abraço, a paz do Senhor Jesus, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!